Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Dando continuidade à reflexão dos evangelhos durante essa semana, hoje o evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. Diz assim o evangelho: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe, seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, referente aos irmãos de Jesus, tem um vídeo aí na descrição e você vai ver, que não são irmãos de sangue, filhos de Maria e de José, e que, na verdade, são parentes próximos, porque por fazerem parte da mesma família, da mesma tribo, são chamados de irmãos nesse período de Jesus que era tão comum. Alguém que fazia parte da mesma família, do mesmo clã, da mesma tribo ou do mesmo povo, era chamados de irmãos. Mas quando alguém diz: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, Jesus pergunta àquele que lhe falou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Será que Jesus, olhando o texto pelo texto, será que Jesus teve um surto de lembrança e não lembrava mais quem era sua mãe e seus irmãos? Não é sobre a família sanguínea, no sentido de irmãos, que Jesus falava ou perguntava ou fez esta pergunta. Mas é porque Jesus queria dar uma resposta dentro daquilo que é os laços espirituais para alguém fazer parte da família de Deus. Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Catecismo da Igreja Católica nos auxilia para compreendermos melhor esse texto a seguinte colocação: este reino, que Jesus veio trazer e implantar, manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Então, quando Cristo chega, quando Cristo se encarna, a sua presença, a sua palavra e as suas obras manifestam o reino. Por isso Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino de Deus. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho. Que pequeno rebanho? Os discípulos que Jesus apontou para eles agora, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles, os discípulos que Jesus aponta para aquele que fez a pergunta, ou melhor, aquele que veio trazer a notícia de que sua mãe o procurava, esses discípulos, constituem a verdadeira família de Jesus, aos que assim reuniu em torno dele. Ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. Então, aquele pequeno rebanho, aquele germe do reino dos céus, que se reúne em torno de Jesus e que são obedientes à palavra de Jesus, estes são a verdadeira família de Deus.
Disse Jesus uma vez, falando dele próprio: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus disse a respeito daqueles que queriam se aproximar dele e tornar-se assim família dele. Jesus disse: todo aquele que me ama, observa os meus mandamentos. Então essa nova maneira de agir, essa nova maneira de viver neste mundo, segundo a palavra de Jesus, segundo os ensinamentos de Jesus, segundo a maneira de Jesus viver, nos faz membros da família de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz que nós somos filhos no Filho. Então o Filho Jesus nos torna filhos de Deus. Nele, irmãos de Cristo. O apóstolo Paulo disse certa vez: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, herdeiro é aquele que é filho, né? Na maneira mais direta, é o que é filho, a não ser que alguém queira deixar herança para outrem, mas oficialmente, herdeiro é aquele que é filho. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, em Cristo nos tornamos parentes, irmãos e filhos do mesmo Pai e da mesma Mãe do céu. Basta olhar a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Lá é dito pelo próprio Cristo: tanto o santificador, Jesus Cristo, quanto os santificados, seus discípulos, descendem, de um só Deus. Aí ele diz: por isso eu, Jesus, não me envergonho de anunciar o teu nome entre os meus irmãos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ser irmão de Jesus é guardar, é deixar cair em nosso coração as palavras que ele ensinou. É um preceito de vida novo, diferente daqueles que o mundo vive. Um preceito de vida pautado, voltado na palavra de Deus, na palavra que Jesus veio ensinar. Isto para nós é basilar. Nós precisamos manifestar o germe do reino dos céus neste mundo, para que todos possam ver e desejar fazerem parte da família de Deus. Deus abençoe você. Seja bem-vindo ainda ao canal. Se você não é inscrito, então se inscreve, dá uma curtida no vídeo e compartilha. Essa é a reflexão do Evangelho de hoje. Somos filhos do mesmo Pai, da mesma Mãe, portanto, formamos a mesma família espiritual ao redor, em torno de Cristo Jesus, o nosso irmão amado. Amém.